A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, das irmãs. E eu estou aqui mais uma vez para retornar a fazer os vídeos semanais dos assuntos da nossa escola bíblica dominical para adultos. Quero justificar a ausência, que eu fiquei um tempo sem gravar os vídeos, porque eu acabei achando que não estava sendo relevante para a vida de alguém. Mas, observando nesses últimos dias, como tem crescido o número de pessoas nas redes sociais, falando da palavra de Deus de maneira errada, equivocada. Então, algo tocou no meu coração nesses últimos dias, para estar também gravando, mas procurando falar a verdade da palavra de Deus. Então, se você está aí do outro lado, quiser voltar a nos acompanhar, quiser nos apoiar, toda semana estarei gravando de 1 a 2 vídeos concernente aos assuntos da nossa ZBD para adulto, e estarei postando nas minhas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no Facebook, tá bom? Aí está a minha justificativa desse tempinho que eu fiquei ausente, sem gravar os vídeos. Foi por esta razão, porque eu achei que estava bem saturado, já tinha pessoas o suficiente com conhecimento bom, mas observei que tem crescido também pessoas que não conhecem a palavra de fato. Às vezes talvez nem leu a Bíblia, nem sequer uma vez de capa a capa, e estão gravando os vídeos, estão ensinando coisas erradas, estão com sutilezas. Então Deus tocou no meu coração e falou: não, seja mais um dentre os milhares, mas que fale a verdade, que ensine na simplicidade a palavra de Deus, e assim você estará contribuindo também para a edificação da vida de alguém. Então, aí está a minha justificativa. Vamos para a nossa lição, a lição que será transmitida dia 3 de março de 2024, lição de número 9, que será no dia 3, que no caso será domingo, que traz por tema o batismo, a primeira ordenança da igreja, que tem o texto áureo, ali em Mateus 28:19, onde Jesus disse assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. E a verdade prática vai dizer assim na nossa lição: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser praticada e obedecida pela igreja. Bom, a palavra-chave dessa lição será batismo, né? O primeiro tópico traz por tema pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Bom, aí vai falar sobre o primeiro subtópico, o batismo visto como sacramento, a origem do erro, que a palavra sacramento significa que o batismo, ele, dentro da palavra sacramento, ele fala que é uma graça que é derramada no batismo, no momento do batismo. É uma graça, é um sinal de uma graça divina derramada na pessoa que está sendo batizada. E nós entendemos, nós cristãos, nós assembleanos, nós entendemos que a graça já foi dada no momento em que a pessoa ouve o Evangelho, é tocado pelo Espírito Santo e se converte e se rende a Jesus, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. É aí que a graça já é derramada. Então nós não vemos o batismo nas águas como um sacramento. Nós vemos o batismo nas águas como um sinal, como uma ordenança de Deus, porque Jesus disse ide, ou seja, ele passou uma ordenança para os apóstolos fazer discípulos em todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a fórmula correta que Jesus transmitiu à igreja, representada ali pelos apóstolos, que depois se tornou a igreja primitiva e veio aí no decorrer da história da igreja. Então, o batismo correto é o batismo por imersão, certo? Assim como Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, ele foi imerso. O batismo que nós reconhecemos é aquele que é imerso profundamente nas águas. A pessoa é mergulhada totalmente nas águas
E quando ela volta uma nova criatura, identificando-se com a igreja de Cristo. Então, passando a viver uma novidade de vida. O batismo não é um sacramento, mas uma ordenança, o segundo subtópico do primeiro tópico vai dizer. Depois vai chegar no segundo tópico o símbolo e o propósito do batismo. Eu vou ler só um trechinho aqui para ir bem rápido. Diz assim: o batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Uma observação aqui: a pessoa que aceita Jesus, ela crê no sacrifício vicário e crê na obra completa do Calvário. Não crê somente que Jesus morreu por ela, mas crê também que Jesus morreu, foi sepultado, venceu a morte e ressuscitou. Então a obra é completa. A pessoa que é batizada em Cristo, ela crê na obra completa, não somente na morte de Cristo, né, ficaria na cruz, mas também, principalmente, na ressurreição de Jesus, para consumar a nossa fé na pessoa de Cristo. E outro trechinho que eu grifei aqui, que fala assim: essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses, que diz: sepultados com ele, também ressuscitasse pela fé no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. Colossenses 2,12. Então, ou seja, o batismo é um simbolismo que representa o quê? A pessoa morre para o mundo, para a velha natureza, e quando ela sai das águas, ela está ressuscitando para uma nova vida em Cristo, uma nova criatura está saindo daquelas águas, e para viver novidade de vida. Agora, essa pessoa não tem vontade própria. Essa pessoa agora, ela está com a vontade dela submissa ao seu Senhor. E esse Senhor se chama Jesus de Nazaré, a qual ela se identificou com ele. E também, nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente, que quando a pessoa se batiza, ela está também fazendo uma profissão de fé pública, se identificando com Cristo e com o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, a Assembleia dos Salvos em Jesus. Então, ela passa a fazer parte da membresia do corpo de Cristo, tanto no sentido espiritual, como no sentido também de organização, como nós temos aprendido nas lições anteriores, que a igreja de Cristo, ela é um organismo vivo, cuja qual Cristo é o cabeça, e nós somos membros deste corpo, e ela é também, a igreja de Cristo, uma organização, onde Deus constituiu as autoridades espirituais, né, o ministério, onde Deus constituiu também a parte administrativa, os dons espirituais para a edificação, para o crescimento da igreja, né, e assim por diante. Agora, o terceiro tópico traz por tema a fórmula e o método do batismo. O primeiro subtópico do terceiro tópico vai falar a fórmula trinitária do batismo. O segundo subtópico, fórmula herética do batismo. E o terceiro, imersão, o método bíblico para o batismo. Então nós sabemos, está bem claro e explícito na palavra de Deus, a ordem de Jesus está bem clara, não tem variação, não tem essa questão que muitos falam, tem que saber interpretar. Não, está bem claro, bem explícito, que é a forma correta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há quem vai citar alguns versículos lá em Atos, que muitos apóstolos ou servos do Senhor ali, relatando a história do crescimento da igreja, há quem muitos pegam algum texto dali e falam, mas alguns batizavam só em nome de Jesus. Não, ali é a questão que eles estavam querendo dizer, que Jesus é a razão da conversão e da salvação daquela pessoa. Mas a fórmula do batismo, que foi ordenada por Cristo, a maneira correta de se batizar, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a Trindade Santa de Deus. Deus é único. Nós cremos em um único Deus, mas subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
onde foi revelado o plano de salvação para nós que cremos na palavra de Deus. Amém? A conclusão vai falar aqui, ó, por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública nossa profissão de fé. Amém? Caso os irmãos ficarem com alguma dúvida, deixa aí no comentário e a gente vai respondendo. Mas o propósito desse vídeo é só passar o resumo bem rápido, bem sucinto, bem claro, de todo o conteúdo que o tema da EBD será transmitido, tá? Aí na escola dominical, na sua congregação, aí os professores, os pastores, os obreiros estarão aprofundando mais o assunto. Mas o assunto, resumidamente, é isso daí. Amém? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Gostaria de pedir que nos ajude em oração e compartilhe, curte e volte a nos seguir em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.